entrando aí nessa questão de mercado, de janela, né? Muita gente mandando mensagem, os nomes que começam a surgir, né? Alguns nomes interessantes. Ontem estava todo mundo maluco aí, e o Caramujo até comentou aqui no nosso esquenta para o jogo, porque tudo começou lá na ESPN, né? O Zinho dando algumas dicas lá, e aí o pessoal começou a ligar o nome do Roger Guedes, que é um atacante do Al Rayyan, que vai jogar, inclusive, hoje aí na Copa lá deles, lá nos Emirados, e, e é um jogador que tem ótimos números lá, realmente, né? O que o Caramujo falou ontem, e a gente traz aqui, é, tentando buscar algumas informações aí sobre, é que se a gente chegar aqui e falar, o Cruzeiro não tem interesse no Roger Guedes, né? Primeiro, o Leonardo Jardim conhece muito o atleta, mas tem aí seus 28 anos, né? E foi uma venda muito cara que fez o Corinthians na época. O Al Rayyan pagou uma fortuna. E todo mundo sabe que eu não gosto de falar aqui de salário e etc., mas os números do Roger Guedes lá no Al Rayyan são assustadores, né? Então, para o Roger Guedes voltar ao Brasil, ele teria que abrir mão de muita coisa, incluindo uma questão aí do investimento a ser feito, né? Porque tem contrato longo lá, é o principal jogador do time, acho que tem 20 e tantos gols na temporada, né? No Al Rayyan. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando o Roger Guedes decidir voltar ao futebol brasileiro, tendo aqui o Leonardo Jardim, todo mundo sabe, né? O Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, e ele participou aí como um intermediário nessa vinda do Leonardo Jardim, tem um bom relacionamento com o Alexandre Matos. Então, tendo aí no Cruzeiro ainda o Alexandre Matos, continuando, o Leonardo Jardim também, o Roger Guedes decidindo voltar ao Brasil dentro de uma condição ok, né? Porque hoje os números são fora de qualquer realidade. O salário que ele tem lá, se viesse para um futebol brasileiro com essas condições, era para ser o maior salário pago na história e com alguma diferença em relação ao segundo colocado. Então, hoje o que a gente tem é um atleta que, obviamente, ninguém vai descartar, mas com as condições aí para se tirar o jogador de lá, só se mudasse nesse quesito de, cansou lá, o clube também o liberou, e aí volta para uma nova realidade do futebol brasileiro, né? Que hoje o futebol brasileiro também paga alguns salários aí importantes, né? O próprio Cruzeiro paga alguns salários importantes, mas mesmo assim é muito longe mesmo. Agora, tendo mais alguma coisa concreta, a gente traz, velho. Hoje o cenário aponta para não só para o Cruzeiro, né? Qualquer clube aí, se tiver interesse, não consegue uma operação simples para uma negociação como essa. Agora, que seria. Eu sei que muita gente vai falar, teve lá do outro lado, falou isso e aquilo, mas parte técnica é um jogador bem diferente para o padrão do futebol brasileiro. Eu acho que ele sobra bem. Para mim a questão dele não é nem esse de ter jogado no Atlético, não. Eu acho que é, isso aí é superável. Se ele provocou, deixou de provocar, enfim, isso para mim não faz tanta diferença. O importante é que ele vai fazer dentro de campo pelo Cruzeiro, né? E o problema para mim é que ele é meio fragmentado, né? Ele brigou para sair do Atlético, onde ele estava muito bem, brigou para sair do Palmeiras, no Corinthians também. Então, assim, ele tem um histórico meio estranho de saídas dos clubes aí, tanto que eu nem descarto ele do nada se meter o pé lá do Arraial e voltar para o Brasil, porque ele é meio doido, né? A minha única ressalva é essa: tecnicamente é um jogador muito diferente. Quem me acompanha no Twitter há mais tempo é um jogador que eu sempre quis ver jogar no Cruzeiro, sempre. Inclusive, quando ele foi pro Atlético, eu fiquei puto pra caramba. Mas
tecnicamente dispensa comentários. O problema é a cabeça dele, né? Que do nada ele resolve sair do clube e sai mesmo. Vamos ver aí. O Roger Guedes sai do futebol brasileiro como um dos principais jogadores, né, naquele momento. Ele era o cara do Corinthians, ele era tecnicamente a referência daquele time, só que me preocupa muito isso aí que o Baú falou, né? Um atleta instável. Ele estava aqui no Corinthians, ele era da camisa 10, ele era o cara, a torcida do Corinthians adorava o Roger Guedes, assim, ele era um cara até protegido, né? No esquema de jogo do Corinthians, ele era privilegiado, ele não era exigido defensivamente, por ser a referência técnica, por ser o diferente. E aí, de repente, a gente sabe que a questão financeira pesa muito, ele acaba escolhendo ir para o Al Rayyan, né? Trabalhou com o Leonardo Jardim, foi campeão com o Leonardo Jardim, então o Leonardo conhece ele, sabe trabalhar o Roger Guedes da melhor forma possível, só que entra também o fator financeiro, né? Um atleta muito bem remunerado, é um atleta de 28 anos, acho que o Cruzeiro, não acho que ele seja um cara acabado fisicamente, tá, pessoal? Mas o Cruzeiro pode olhar para atletas mais jovens, que tenham mais fome ali de vencer, algo que o Leonardo Jardim falou muito, porque o Roger Guedes é um cara que financeiramente ele já tem a vida estável, ganhou títulos com o Palmeiras, né? E agora a gente não sabe se ele vai ter toda essa ambição que a gente quer aqui no Cruzeiro. Mas, se olhando só para a parte técnica, é um cara que sobra muito no futebol brasileiro, tem muita qualidade. Fica aí a expectativa com toda relação a essa... É uma novela, né, Samuel? A gente falou muito sobre o que vai acontecer agora no período de negociações. Muitos nomes vão ser vinculados ao Cruzeiro. Nomes com mais estofo, muito por conta da questão da parte financeira do Cruzeiro. Mas eu torço muito para que o Cruzeiro traga nomes de qualidade parecido com o Roger Guedes. Mas não precisa de ser necessariamente ele. Eu acho que o fato dele já ter trabalhado com o Jardim, se ele topar o projeto do Cruzeiro, me deixa um pouco mais tranquila no sentido de que é um cara que sabe como as coisas vão funcionar aqui, né? Eu acho que o Cruzeiro está passando por um processo aí de reorganizar o elenco, e não é normal, né? Algumas saídas que a gente teve, você inclusive rescindir com um atleta que você deu um contrato de 3 anos, né? 3, 4 anos, assim, pagar para ele sair e daqui a pouco ele acertar com outro clube, isso não é normal. Então, as coisas vão acontecendo para que o elenco fique muito bem alinhado com aquilo que a gente precisa, que é a filosofia do treinador. Então, se ele topar o projeto, por já conhecer o treinador, a forma de trabalhar, eu imagino que ele venha com a cabeça correta, né? De que, por exemplo, entre outras coisas, ninguém tem cadeira cativa nesse time do Cruzeiro. Agora, o aspecto financeiro, assim, eu acho muito fora da realidade. Acho que ele teria que estar muito, muito disposto a voltar ao Brasil para abrir mão de um contrato desse, porque é muita grana, assim, e ninguém no Brasil vai pagar essa grana, então... não sei, eu acho que não, óbvio, né, tudo pode acontecer no futebol, as coisas não duram 24 horas, mas a sensação que eu tenho é que não vem para o Cruzeiro e não vem para time nenhum brasileiro agora, e só realmente quando ele tiver muito, muito afim de voltar, e aí ele, mesmo assim, provavelmente vai precisar abrir mão de muita coisa para poder se enquadrar na realidade do futebol brasileiro. Quando ele estiver disposto, acho que o Cruzeiro vai ser um dos times, né, interessados por tudo que envolve o Cruzeiro hoje. Mas não estou botando muita fé, não, nesse nome do Roger Guedes.